Mesmo preocupados com os números altos da pandemia, a direção do Sindicato dos Previdenciários retomou o atendimento presencial aos associados do sindicato esta semana. Os números da pandemia ainda são muito altos em todo o Brasil, mas os governos federal, estaduais e municipais iniciam a retomada das atividades econômicas. Os previdenciários do Maranhão estão preocupados em garantir os protocolos de prevenção definidos pela Organização Mundial da Saúde, mas, ainda assim, diante dos ataques do governo Bolsonaro, o sindicato também tem que começar a retomada das suas atividades. Nós estamos tratando e aprendendo a tratar um vírus totalmente desconhecido. As consequências dessa pandemia, talvez daqui a algumas décadas nós tenhamos as condições reais de fazer uma avaliação. Não tem medicação, não tem vacina. Por enquanto, o que vale são as orientações dos cientistas e das autoridades médicas, que é manutenção do isolamento social, higienização e o uso de máscara. O Sindicato dos Previdenciários, o Sintisprev Maranhão, está antenada com a orientação, com os decretos, com o decreto do governador do estado do Maranhão, no sentido de respeitar essas regras. Entretanto, parte da nossa categoria, ela se encontra trabalhando em hospitais. Muitos, por se encontrarem no grupo de risco ou por questões já de acometimento de saúde, de doenças, no caso, tiveram que se afastar. Mas tem boa parte dos nossos sindicalizados que estão trabalhando. Diante disso, a orientação que nós estamos dando aqui no sindicato é que o sindicato é uma ferramenta do trabalhador e da trabalhadora. Então, o sindicato não pode simplesmente fechar as suas portas. Ele precisa atender às demandas de quem está enfrentando os problemas nos locais de trabalho. E aí nós optamos por fazer um atendimento de forma restrita, o horário de funcionamento reduzido. O nosso funcionamento está sendo de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, e nós orientamos que as pessoas procurem o atendimento virtual ou mesmo através de telefone para evitar que nós tenhamos aglomerações. Mas nós entendemos que, nesse momento, o sindicato também precisa estar presente na vida do trabalhador e da trabalhadora previdenciária. Estamos enfrentando uma outra pressão que tem a ver com os trabalhadores e trabalhadoras do INSS, que a nível central estão sendo pressionados a retomarem suas atividades. E aí nós temos uma imensa preocupação. Temos preocupação com o usuário dos serviços do INSS, que certamente muitos deles não estão recebendo seus benefícios, mas temos preocupação também com os nossos trabalhadores e trabalhadoras, porque as agências do INSS não estão equipadas adequadamente para manter o isolamento necessário no atendimento. Então, são dificuldades que a gente está enfrentando, mas com muita tranquilidade a gente está presente, discutindo, debatendo e pensando qual é a melhor resposta que nós podemos dar. Por exemplo, amanhã nós temos, de forma virtual, dia 18, uma reunião com o presidente do INSS, exatamente para discutir a reabertura das agências da Previdência Social. Recentemente, o presidente Bolsonaro orientou, através das suas redes sociais, que a população desse um jeito de adentrar aos hospitais para checar se os hospitais estão com os leitos ocupados por contaminados do novo coronavírus. Os sindicalistas
reprovaram a proposta presidencial. O chefe da nação, presidente da República, demonstra com essa fala uma falta de empatia pelas famílias que perderam entes queridos, pela família brasileira, né, que integra a nação, mas, principalmente, eu vejo com muita preocupação. Não é pouca coisa. Nós estamos nos aproximando dos 50 mil mortos nesse país. Cada uma já sofreu a perda de um amigo, de um ente querido, de um conhecido. Pelo amor de Deus, gente, isso deveria tocar as pessoas para a solidariedade, orientar a invasão de hospitais, de pessoas acometidas de Covid, pessoas que estão no isolamento, sem contar que é altamente contagioso esse vírus. Então, para mim, não tenho palavras para descrever, a não ser irresponsabilidade, inconsequência e falta de solidariedade com o povo brasileiro, que vive esse momento tão dramático, onde nós já somos o segundo país do mundo com o maior número de vítimas fatais. Mas, aos trabalhadores, o desafio que mesmo nesse momento, tendo que se preocupar com a própria saúde, tem que ir às ruas e lutar pelos seus direitos. Em tempos de pandemia, o país vivendo uma grave crise social, econômica, ainda se retira direitos de trabalhadores. Isso é muito grave. Nós já temos uma população empobrecida, salários defasados e ainda se retira outros direitos. O que é que a gente pode dizer em relação a isso? Seguindo a orientação da última executiva nacional da CUT, que reafirmou a posição da central de que, nesse momento, nós não podemos estimular aglomerações, que é a principal forma de contágio. Nós não estamos, de forma institucional, participando dos atos em defesa da democracia, ainda que a democracia é um valor, é um bem, é fundamental para o povo brasileiro. Nós não estamos orientando a participação porque nós não podemos nos comparar ao presidente da República, que tem estimulado as aglomerações. Então, nossas ações, assim como foi no 1º de maio, assim como no dia 20 tem a Live das Mulheres, nossas articulações e nossas ações, nesse momento em que ainda é crescente a curva da contaminação no país, toda a nossa participação e toda a nossa ação tem sido virtual.